Olá! Sabe aquela ideia de que história é só decorar datas e nomes? Bom, a gente vai ver que a coisa é bem diferente. Vamos pensar juntos. E se o trabalho de um historiador fosse, na verdade, muito parecido com o de um detetive? Pois é, uma investigação que parece que nunca tem fim. E toda boa investigação começa com um mistério, né? E o de hoje é um que muita gente se pergunta. Se o passado já aconteceu, ele não muda. Então por que a história vive sendo reescrita? Porque sempre aparecem novas versões sobre os mesmos acontecimentos. A chave para desvendar esse enigma tem nome: historiografia. É essa palavra que vai nos dar acesso aos bastidores do ofício do historiador. É com ela que a gente entende como a história é de fato construída. De um jeito bem simples, a historiografia não está tão interessada no que aconteceu, mas sim em como as pessoas contaram a história do que aconteceu. Ela investiga as diferentes interpretações, as diferentes narrativas sobre o passado que foram surgindo com o tempo. Ok, mas para começar essa investigação, o historiador precisa de uma mentalidade bem específica e de uma caixa de ferramentas própria. Vamos dar uma olhada nos princípios que guiam esse trabalho? O primeiro princípio, fundamental, é a historicidade. É a ideia de que nada existe num vácuo, sabe? Todo evento, toda pessoa, toda ideia, tudo está mergulhado e é moldado pelo seu contexto histórico. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. A história não é uma fotografia parada do passado. Ela é um rio, um fluxo, um processo que está sempre em transformação. O segundo princípio tem a ver com pensar o tempo de um jeito diferente. O historiador Fernand Braudel usou uma analogia fantástica. Ele disse que o tempo histórico é como o oceano, que se move em ritmos diferentes, dependendo da profundidade. E olha que interessante essa divisão. Lá na superfície, a gente tem as ondas. São os eventos rápidos, que vemos no jornal. Uma batalha, uma eleição aconteceu, pronto. Um pouco mais fundo vêm as marés, os ciclos sociais, a economia, coisas que demoram mais para mudar. E lá no fundo mesmo temos as correntes profundas. São aquelas mudanças quase invisíveis na geografia ou nas mentalidades que podem levar séculos. O trabalho do historiador é justamente mergulhar e conseguir analisar todas essas camadas ao mesmo tempo. Então, com esses princípios na cabeça, como é que essa investigação funciona na prática? É agora que a nossa metáfora do detetive ganha ainda mais força. Tudo começa com a chamada heurística. Basicamente, é a fase de juntar as provas. O historiador vai a campo em busca de pistas, que são as fontes históricas, os vestígios que o passado deixou para trás. E essas pistas podem ser, bem, praticamente qualquer coisa, desde documentos oficiais, cartas, até obras de arte, depoimentos, objetos como cerâmica ou ferramentas, e, claro, hoje em dia, até registros digitais. Só que achar a fonte é só o começo da história. Agora vem a parte de interrogar essa fonte, porque nenhuma pista entrega a verdade de bandeja, né? Ela precisa ser analisada com um olhar muito crítico. E aqui o processo fica bem metódico. A análise dessa pista tem duas partes. Primeiro, a crítica externa. É tipo a perícia, sabe? Essa fonte é de verdade? A data bate? Quem escreveu? O básico para saber se a pista é confiável. Depois vem a crítica interna, que é o interrogatório para valer. A gente mergulha no conteúdo para entender qual era a intenção de quem escreveu, em que contexto isso foi dito e, talvez o mais importante, o que a fonte não está dizendo. Porque os silêncios às vezes falam muito. E tem uma regra de ouro nessa investigação toda: fugir do anacronismo. O que é isso? É o erro de julgar o passado com os óculos, com os valores e as ideias do nosso presente. As nossas perguntas vêm do hoje, sim, mas a análise tem que ser feita com a cabeça da época. Mas e daí? Por que essa investigação toda importa fora do mundo acadêmico? Bom, a resposta é que essa análise do passado molda, e muito, o nosso mundo de hoje e o jeito como a gente se vê. Pensa só, a historiografia influencia o que se aprende na escola, decide quais estátuas vão parar nas nossas praças, que histórias os filmes e documentários contam e como grupos que antes eram silenciados hoje podem reescrever suas próprias narrativas. Escrever a história, no fim das contas, é um ato de poder. É super importante entender também que historiadores diferentes podem olhar para as mesmas pistas, para as mesmas fontes e chegar a conclusões bem diferentes. Isso acontece porque eles usam lentes teóricas distintas, as chamadas escolas de pensamento. Essa tabela dá uma ideia geral. O positivismo, lá atrás, focava nos documentos para contar a história política. A escola dos análises já quis olhar para o dia a dia, para as mentalidades. O marxismo foca na luta de classes como motor da história.
Já a nova história cultural quer entender como símbolos e a linguagem criam a nossa realidade. Cada uma dessas lentes faz perguntas diferentes e valoriza pistas diferentes. E tudo isso nos leva a um entendimento mais atual, muito influenciado por pensadores como Foucault e Hayden White. A história não é um espelho perfeito do passado. Ela é sempre uma narrativa, uma construção, uma interpretação que depende de escolhas, de uma linguagem, de uma perspectiva. E essa ideia final amarra tudo. A história é um campo vivo, um debate que não para. Fazer novas perguntas e ter novos olhares não só muda o que a gente sabe sobre o passado, mas também aprofunda o nosso entendimento sobre o agora, sobre o presente. E com isso, a investigação continua. A grande questão que fica no ar é: se a história está sempre sendo reescrita com base nas perguntas que a gente faz no presente, quais são as perguntas mais importantes que a gente deveria estar fazendo sobre o nosso passado hoje para tentar entender melhor o nosso futuro?